Olá, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Maia Cidade do Desporto. A nossa convidada de hoje foi campeã olímpica dos 10 mil metros em 96. Apresenta de resto uma coleção de títulos e vitórias tão grande e com contornos tão extraordinários que julgo que há muito para contar nesta nossa conversa, nesta nossa edição, que conta com a campeã Fernanda Ribeiro. Bem-vinda ao nosso podcast, muitíssimo obrigado por estar connosco. Fernanda, a ligação à Maia faz-se muito, digo eu, dir-me-á-se com verdade ou não, a uma pista que também lhe diz muito. Essa é a primeira grande ligação à Maia? Sim, eu venho para a Maia em 1987, foi quando foi feita a pista da Maia, foi aqui que eu treinei para todas as medalhas e por isso tenho um carinho muito grande pela Maia. É uma ligação antiga. Aquela pista, se falasse, diria o quê em relação à Fernanda Ribeiro? Dizia que tive muitos momentos a chorar, muitos momentos de alegria, porque bati lá recordes, sofri muito nos treinos, porque era ali que eu treinava. Aquela pista, mesmo agora, ainda é um bocadinho a minha vida. Ainda continua. De resto, já lá vamos, porque temos aí uma academia, portanto, a ligação mantém-se a esta pista do estádio municipal, mas também agora pela Academia Fernanda Ribeiro, certo? Sim. Possibilitou essa academia, não é? Sim, foi a continuação da minha carreira na Maia. Ligação ao Maratona 93 94. e 94. Que ligação é essa, Fernanda? E que lhe dá, de facto, depois a possibilidade de explorar, diria que o concelho na sua totalidade, não é? A ligação ao Maratona da Maia foi porque me vim embora de Fogo do Porto nesse ano. Tive convites para outros clubes, não quis e fui convidada para vir para a Maratona da Maia e fiquei aqui 2 anos. A minha primeira medalha como sénior foi ganha pela Maratona da Maia, fui campeã da Europa, por isso a Maia também tem uma medalha pelo clube que eu representei e por isso mesmo eu acho que eu tive sempre uma ligação. Eu já tinha a ligação desde 87 à pista e depois tive mais 2 anos de Maratona da Maia e saio da Maratona da Maia para voltar outra vez ao Futebol Clube do Porto. Muito bem. Jogos Olímpicos, 5 edições em que participou, com uma ligação, diria, não sei se um fascínio, dir-me-á, pela aldeia olímpica, sobretudo na primeira edição. Porquê? Eu acho que a primeira edição é porque foi os primeiros jogos que eu fiz. O que se passava na aldeia olímpica? Conte-nos tudo, Fernando. Para mim, eu não sabia que era uma aldeia olímpica. Eu ouvia falar na aldeia olímpica, ouvia falar que muitos atletas não queriam ir para a aldeia olímpica porque havia muito barulho e iam para hotéis, mas eu tive sempre o sonho de ir para a aldeia olímpica. Para mim, a aldeia olímpica é uma aldeia que nós temos tudo, temos os restaurantes, temos os cabeleireiros, é uma pequena aldeia onde nós estamos. Então é uma atletas. Cidade dentro da cidade. Sim, só com atletas é onde eu encontro os atletas que eu também gosto de encontrar, do futebol, do ténis, e para mim acho que é o mundo, porque a pista, claro que são os Jogos Olímpicos, mas é a mesma coisa do Campeonato do Mundo. As pessoas estão na bancada e eu estou na pista. Aí abstrai-se, não é? Pronto, a aldeia é totalmente diferente. É o ir almoçar e ver pessoas que vejo na televisão, é ter tudo perto, é ter as compras que vou fazer ali. Não tenho que sair da aldeia para ir treinar porque também tenho todas as condições. Partes confortáveis ou nem por isso? Não me queixo. não me queixo. Eu, quando ouço falar muito barulho, por exemplo, os meus primeiros jogos que foi Seul, havia barulho, porque às 6 da manhã ou às 5 da manhã ia haver a maratona e ouvia-se os helicópteros, acordavam-nos sempre com música, mas até isso eu gostava. Até isso ficou na memória como uma coisa agradável, não é? Tudo, não tenho nada de mal. Nada agradável, julgo eu, antes de Atlanta, julgo que foi o único estágio que fez fora do país, onde lhe disseram algo que, enfim, ficou marcado na memória, que é, eventualmente, vai ter que deixar de competir. Que episódio é este, Fernando?
Eu nunca tinha feito estágios fora do país. Eu que fiz a minha carreira toda em Portugal, fazia estágio em Algarve e São Pedro de Moel, mas como ia ter muita umidade e calor, eu fui para Manaus, que não é Manaus de agora, era um Manaus que não tinha nada. E 96 foi o ano que eu tive todas as condições para treinar. Eu tive direito a levar um médico, eu tive direito a levar um fisioterapeuta, e muitas vezes isso não acontece, e eu levei o médico, levei o fisioterapeuta, fizemos tudo direitinho. No último dia que eu ia treinar em Manaus, chegou outra comitiva, a comitiva da marcha, onde foi outro médico, e no último dia do meu treino eu tive uma dor muito grande no tendão daqueles. Já estava a chorar. Foi sempre o seu tendão daquilo? Sempre, ainda continua a ser agora. E eu não terminei um treino e estava a chorar, e o médico disse-me: acabou, não fazes mais atletismo. Lembro-me que a mulher do meu treinador estava comigo a ajudar-me no treino e disse: doutor, desapareça daqui, porque acho que não era um momento que... Se eu já estava triste porque não acabei o treino. E quanto mais receber essa notícia assim. Só que acreditei, apesar do médico que tinha ido comigo, que é agora o médico do futebol, do doutor Paulo Becker, e o fisioterapeuta que era do Algarve ter-me dito que vinham comigo para o Norte. Este foi mais ou menos em abril. Eles diziam que vinham comigo para o Norte, porque era o meu sonho. Eu tinha sido campeã do mundo em 95. Eu acreditei naquilo que me disseram e vim. Eu lembro-me que vim a chorar do Brasil até ao Porto. São umas horas. Mas não conseguia, porque era o sonho que eu estava a perder. Eu tinha sido campeã da Europa em 94. Havia uma aposta para 96. Campeã do mundo em 95, e era aquilo que me faltava. E pronto, entretanto eu estava no Futebol Clube do Porto, fui ao Futebol Clube do Porto a informar o Rodolfo Moura, que era ele que já me acompanhava, que já não fazia mais atletismo. E ele foi muito importante. Muito. Eu fui sempre muito tive 20 anos no Porto, eu trabalho desde 93 com o mesmo massagista, que é o Rashid, que é russo, e lembro perfeitamente quando fui lá, ele disse: o que é que me estás a dizer? Tu vais ser campeã olímpica. e sempre que eu ia sempre que eu ia ao tratamento, era a palavra que ele me dizia. E com o João Campos, com a equipa, com o meu grupo de treino, que foi sempre muito importante, com a minha família, com o Rodolfo, com o Rashid, eu voltei a acreditar que podia, apesar de ter muitas dores, que ainda podia aguentar mais uns meses. E aguentou meses e anos importantes, e para nós o nosso eterno agradecimento por aquela medalha que é ganha nos últimos metros. Confirma que só viu essa corrida 20 anos depois? A competição toda, sim. E porquê? Porque normal seria, deixa cá ver como é que eu fiz este feito. Não, eu sabia mais ou menos como é que tinha feito a corrida. A mim, houve anos que me dava muito prazer a ver a última volta. Pronto, era a última volta, porque... é a volta decisiva, pronto, não é? Então era aquilo que eu ia vendo. Eu acho que foi quando fiz 25 anos campeã olímpica, eu disse: eu vou agora, que eu vou ver tudo que eu fiz, os erros todos que eu fiz. Eu sabia mais ou menos tudo que tinha Ainda houve erros? Assim, Isso é uma coisa muito técnica, não é? há sempre alguns erros. Sim. E, por exemplo, eu lembro-me, não é que me fosse fazer falta, mas eu, por exemplo, nunca fui buscar água. Eu não bebi um bocado de água e estava uma umidade muito forte, mas não sentia essa mas falta. Mas ia olhando para o ecrã e olhando para o treinador, não é? Era uma técnica que tinha. Eu fazia a minha corrida muito pelo ecrã. E sabia o sítio onde estava o treinador. Isso. Eu mal entrava na pista, ele assoviava e eu só lhe dava sinal que já sabia onde ele estava, e sempre que chegava ali eu entendia-me perfeitamente com ele, que não é fácil, mas conseguia entender, e sempre que não cumpri, não foi porque não o entendesse, foi porque fiz de conta que não o vi. No final da prova, deve ser uma emoção enorme. Eu sei que pela Fernanda daria várias voltas com a bandeira, mas quando desce a emoção é mais difícil, até pelas pernas, que tem que ser transportada para a aldeia, não é? Mas isso já foi passado. Eu digo isto muitas vezes: quando as coisas nos correm mal,
nós acabamos e dói tudo, as pernas dói. Quando ganhamos, e neste caso eu fui campeã olímpica, claro. já tinha sofrido tanto, eu ali dava 2, 3, 4 voltas. Mas sim, depois fui à RTP, e da RTP já teve que ser a Cecília do Carmo a transportar-me até a aldeia. Depois não podiam entrar na aldeia, porque a aldeia é mesmo para atletas. Entretanto, a Cecília do Carmo conseguiu dar a volta, porque eu era uma medalhada, e conseguir me levar o mais perto possível. Fernando, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença neste podcast Maia Cidade do Desporto para ir até Novelas, Penafiel. É um percurso que começa lá de uma forma singular, porque a sua mãe até nem queria muito que isso acontecesse, não é? Eu venho para o atletismo porque eu sou de uma aldeia que é Novelas, é uma aldeia pequenina. Ainda hoje o dia que eu não tenho campo de futebol, deve ser das poucas terras que não tenho campo de futebol. Os meus pais não podiam me dar muita coisa, então as minhas brincadeiras era correr na rua. Quem me leva para o atletismo é o meu pai. Eu era muito pequenina, eu comecei com 9 anos, era muito magrinha, e a minha mãe não era por... Muitas pessoas pensam que era porque era uma mulher, e naquela altura uma mulher correr era complicada, então ali na aldeia, e sei que muitas vezes chatearam os meus pais por isso. A minha mãe não, a minha mãe é porque sabia que eu não tinha uma alimentação que ela achava que era a melhor, e então tinha medo que me acontecesse alguma coisa. Muitas vezes chateou-se com o meu pai, porque dizia que ele me ia matar, mas depois foi uma das pessoas mais importantes da minha carreira. Corria também, muitas vezes por brincadeira, não sei se isso era um verdadeiro treino, mas descalça e a fazer recados, não era? Sim. Mas isso eu ainda não estava no atletismo, mas continuei na mesma. Eu passava muito tempo nas quintas dos labradores, e então pediam, vai buscar isto. Eu ia a corria muito descalça e fazia os recados rápidos, muitas vezes balão roçado. Portanto, já estava a fazer ali um treino valente. Começa a correr com 9 anos, sapatilhas... As sapatilhas custaram a 200 escudos, que é agora €1. Portanto, mas ganharam tantas provas. Não eram nada de especial, mas nos seus pés pareciam especiais. Para mim que não tinha nada, era Adidas. Há depois um momento interessante. Adidas. Já com 11 anos, julgo, tem uma meia maratona, fica em 2º lugar, mas esse episódio é fascinante, e eu gostava de que o partilhasse com quem nos acompanha. Eu nunca gostei muito de treinar, mas gostava da competição. E então convidaram-me para ir à meia maratona da Nazaré, e eu fui com um grupo, e sabia quem era a Rosa Mota, sabia quem era a Aurora Cunha, e então ia no meio de um grupinho. Lembro-me que passei pela Aurora Cunha, e ao princípio eles até nem iam dizer nada, que era para eu passar despercebida, mas pronto, deviam ter dado gozo e disseram, olha, a Aurora vai aqui, a pequenina, e eu segui. Entretanto eu sabia que existia a Rosa Mota, só que a Rosa Mota mudou de clube nesse ano. Ela estava no Futebol Clube do Porto e passou para o CAP. E claro que eu vim à frente da Rosa Mota, e alguém lhe disse que ia a pequenina lá à frente, e eu olhei para trás. Rosa Mota tinha o cabelo pequenino, de vermelho, para mim era um rapazinho, e pronto, e passou-me em cima da meta, porque senão não me ganhava. Exatamente, foi desconfortável só por isso. A seguir eu venho para o Futebol Clube do Porto, apanho a Aurora Cunha no balneário, e diz-me ela, tu ainda devias brincar com bonecas. Pronto, passou-me assim uma... A verdade é que foi ganhando sempre. Há uma coleção de títulos, deve ser a mais titulada, julgo que ainda mantém como a atleta mais titulada nesta modalidade. Falou de novelas dos seus pais. Teve depois o privilégio, diria, a oportunidade, julgo eu, de adquirir a casa, no fundo... De compensar o esforço que os pais fizeram, não quando foi? Comecei... Tinha esse objetivo. Sim. Se forem ver entrevistas que eu dei com 10 ou 12 anos, eu sempre disse que o meu sonho, se conseguisse dar uma casa aos meus pais, eu para mim naquela altura, eu já tinha ganho tudo na minha vida. Sim, consegui comprar a casa dos meus pais, tem um significado muito grande para mim, porque foi lá que eu nasci, e por isso consegui tudo que eu
que eu em criança quis, eu consegui com muito esforço, com muito esforço, com muitas lágrimas aqui na Maia também, onde agora reside, julgo. Julgo que ganhou o primeiro carro em 95 e que, não sei se o mantém. Ainda tem. É um significado especial. É um prémio. Sim, eu ganhei um carro em 95 por ser campeã olímpica, por ser campeã do mundo. Fui segunda nos 5.000, porque se não ganhava outro carro ia oferecê-lo ao meu treinador. Por pena não consegui. Segundo não deu. Mas sim, tenho esse carro. Isso faz parte, é um bocadinho uma medalha também. Hoje corre por prazer, ou seja, já não ter o peso de ter de treinar é para si hoje um motivo de... Mesma coisa. É? Eu nunca fui uma atleta doente pelo treino. Eu treinei porque precisava treinar. Mas quem me conhece, e tem montes de atletas que me conhecem, eu era aquela atleta que treinei muito em paredes e eu chegava ao treino e se tivesse uma atleta a correr a 6 minutos o quilómetro, eu fazia 1 hora com ela. Se tivesse um rapaz a correr a 3,40, eu fazia o treino com ele. Nunca, sempre que não me apeteceu treinar, chegava à beira do João Campos e dizia não me apeteceu treinar. Fui sempre muito, muito correta, mas nunca fui daquelas pessoas que se faltar ao treino vai-me fazer muita falta. Não, mas treinei muito, mas não por... eu fiz sempre tudo o que me apeteceu. Eu fiz sempre tudo de criança. E muitas vezes eu olho para mim e eu ainda continuo a fazer quase a mesma coisa que eu fazia. As pessoas dizem, mas tiveste uma alimentação cuidada. Não. Eu fiz sempre tudo... mas treinaste sempre regrada. Não. Mas quem me conhece sabe que é verdade isso. Não. E hoje com esta responsabilidade para os jovens da Maia e não só, mas tendo a Academia de Atletismo Fernanda Ribeiro, que começou em 2014, já lá vai há algum tempo, é verdade, mas tendo essa responsabilidade, que conselhos lhe pedem os mais novos meiatos no atletismo? Os mais novos é mais fácil que os mais velhos. Os mais novos vão aprendendo. Os mais novos têm uma coisa que eu não tive. Eu comecei na corrida, porque era o que havia na minha terra. Os meninos que estão na minha academia aprendem tudo o que é atletismo. Aprendem saltos, aprendem lançamentos, aprendem tudo o que é atletismo e depois escolhem o que quer. Aquilo que lhes digo é que sejam felizes. Claro que eu gostava de ter campeões, mas com o tempo não exagerar a treinar, porque vejo muitas pessoas a treinar muito e depois não chegam a séniores. E para mim, eu ganhei medalhas como júnior, mas é totalmente diferente ganhar uma medalha como júnior e ganhar uma medalha como sénior. E aquilo que eu lhes digo é para terem muita, muita calma. Eu tenho uma academia e não há uma criança que diga assim, a Fernanda exigiu, posso ver alguma coisa de errado. Sim, e tem a experiência para... E chego, por exemplo, no domingo fui dar o tiro de partida a Ramalde e estava como madrinha, e quando estou como madrinha, eu consigo ser Fernanda Ribeiro, campeã olímpica e não a academia. E durante a competição eu vi uma atleta das minhas que ia em segundo e eu só disse, tu consegues chegar lá à frente e tu consegues. E ela conseguiu, só que entretanto eu fiquei e ela desanimou outra vez. Claro que no fim eu fui-lhe chamar, não foi chamar a atenção, mas fui-lhe dizer, tu conseguias, porque se eu não estivesse lá como madrinha eu se calhar tinha corrido mais um bocadinho. Uma coisa mais mental do que física, não é? E senti que aquilo foi um bocadinho por desânimo, e essas coisas sim, mas nunca ninguém me ouviu dizer tu treinaste mal. Aquilo que eu quero é que sejam educados, que sejam felizes e por isso tenho muitas crianças. E tem uma belíssima madrinha. A pista do Estádio Municipal Vieira de Carvalho é de facto importante, mas esta pista que aqui está também, não é? Ou este bocadinho de pista. Esse bocadinho de pista é muito, muito importante para mim, porque é um bocadinho da pista que eu corri Atlanta. Tenho aí muito suor, porque fiz 2 provas, fiz 10.000, meia final e final de 10.000. Não sei se é reta da meta onde eu passei a chinesa. Provavelmente é. Mas para mim é, para mim é.
e por isso é das coisas mais importantes que eu tenho também. Mas e consegue este objeto de que forma? É também curioso. Eu consigo este objeto porque o representante da Mondo espanhol era portista, tinha Não é para dizer a ninguém, mas tinha uma ligação, acho que o senhor já morreu, tinha uma ligação ao Futebol Clube Porto. Eu fui fazer um trabalho e o senhor ofereceu-me, porque a pista, por pena minha, a pista de Atlanta foi desmantelada. E então eles aproveitaram e devem ter feito alguns estádios para oferecer, e eu fui das que tive a sorte de receber esta prenda. Olhando para o percurso, arrepende-se de alguma coisa, Fernanda? Não, mesmo dos erros que eu fiz, porque tive alguns, e por exemplo, Sydney, eu sei que fiz alguns erros e que se calhar podia ter uma medalha mais importante, que é de bronze, que para mim foi ouro. Não, tudo que eu quis, eu consegui. Acho que ainda tenho mais alguma coisa que eu nunca pensei, porque eu queria ser campeã olímpica, mas nunca me passou pela cabeça bater um recorde do mundo. Até isso eu tive, por isso acho que a minha carreira dos 9 até agora fui sempre uma pessoa correta, nunca passei por cima de ninguém. Se existem valores olímpicos, eu tenho esses valores olímpicos, são os valores que os meus pais me deram, por isso tudo que eu quis, eu até agora consegui. Se este telefone que aqui está tocasse agora e fosse uma ligação para a Fernanda Ribeiro, quem é que gostava que estivesse do outro lado? Não sei, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não gostava que fosse ninguém em especial para lhe dizer alguma coisa de especial nesta altura, depois de uma carreira tão recheada e de tanto fazer pelo atletismo? Acho que não. E se tivesse a oportunidade de ligava para alguém? Também, acho que não. Acho que todas as pessoas, claro que tenho os meus pais, claro que, não é lógico que tenho os meus pais, tenho o meu treinador, foram pessoas muito ligadas a mim, as pessoas que trabalharam comigo, mas tenho uma gratidão por toda a gente, por todos os portugueses que estiveram comigo. Continuo com essa gratidão, mesmo hoje quando me dão o carinho que eu sinto, mesmo aqui no treino, porque vou muitas vezes a treinar e vejo pessoas a parar os carros para eu passar. Por isso, a gratidão que eu tenho é por todos os portugueses. Tenho a certeza que se eu abrisse esta linha, nesta altura, teríamos muitas ligações para lhe agradecer tudo o que fez no atletismo pelo nosso país. E eu agradeço também o facto de ter estado connosco. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada. Foi um privilégio. Obrigado. E fica assim concluído este episódio do podcast Maia Cidade do Desporto. Não perca, porque no próximo episódio vamos ter um guarda-redes campeão do mundo. Portanto, vamos chutar à vontade que ele defende. Mas houve muitas histórias muito boas, histórias que podemos contar, histórias que não podemos contar, histórias sim, mas não deixam de ser miúdos. Sim. Portanto, Tó Ferreira, a não perder, é o nosso próximo convidado no podcast Maia, Cidade do Desporto. Não perca.